Oi, pessoal, tudo bem? Eu, Sofia, Rafa e Victor somos um grupo que falamos sobre uma filósofa chamada Susan Moller. Nele a gente fala sobre a sua biografia, um pouco da sua vida, suas obras e as suas ideias de contribuições para mudar um pouquinho o pensamento da sociedade. Espero que vocês gostem e continuem o vídeo. Susan nasceu em 1946 em Auckland, na Nova Zelândia. Frequentou a escola primária e secundária de Remuera e Epsom Grove, essa segunda sendo a escola de Auckland somente para garotas, com pelo menos 18 nomes representantes do país e no mundo que já estudaram lá. Obteve seu diploma em 1966 pela Universidade de Auckland, mestrado em filosofia pela Somerville College de Oxford em 1970, além de um doutorado em Harvard em 1975. Deu aula na Universidade de Auckland e depois ingressou em Harvard. Após um curto período em Harvard, passou a dar aula na faculdade de Stanford, onde ganhou prêmios como professora de ética e sociologia em 1990. Antes de sua morte em 2004, Susan retornou a Harvard para dar aulas de estudo avançados no Instituto Radcliffe. Sua morte ocorreu no dia 3 de março de 2004, em sua casa em Lincoln, na Inglaterra. Com 57 anos, Susan ainda não teve motivo de sua morte descoberta, mesmo após 16 anos de sua morte, mas a polícia não acredita que houve qualquer crime e que aparentemente foi uma morte natural. Susan, como uma feminista liberal, sempre destacava como a discriminação contra as mulheres apagava suas habilidades e aspirações. Defendia reformas igualitárias no meio social e político para as mulheres. Em 1979, publicou seu primeiro grande livro, Mulheres no Pensamento Político Ocidental, no qual retrata o modo como as mulheres são tratadas no meio filosófico e político na parte ocidental. Em vários países, mulheres se apresentam em posições iniguais comparadas aos homens. Isso é perceptível em vários índices divulgados ao longo dos anos. Esse é o principal ponto desse livro: a renda e a riqueza, participação política, vulnerabilidade a agressões sexuais e prestígio social. Como é citado no livro, mesmo países desenvolvidos não saem desse padrão. As desigualdades de gênero são citadas no livro principalmente por menos probabilidade de serem educadas, em maior parte em áreas não urbanas e em famílias extremamente conservadoras, ao recebimento de cuidados de saúde e até de alimentação, se comparados a irmãos, por exemplo. Além disso, outro assunto muito falado é o movimento feminista da época. O foco recente de mulheres nos campos de histórias, estudos jurídicos, antropologia e sociologia resultaram em uma série de movimentos e obras literárias, por exemplo, que buscam direitos iguais, seja na parte econômica e ou social. Em 1989, 10 anos após a publicação de seu primeiro livro de renome, publica o livro Justiça, Gênero e Família, onde critica a falsa ideia dada à época e até atual de falas de liberdade das mulheres. Utiliza vários liberais de filósofos como John Rawls e Robert Nozick na parte econômica. Em seu livro, critica o uso de uma perspectiva masculina de cada teórico, deixando de lado as relações de gênero e família. Em sua teoria, há uma grande crítica à família estruturada na época, onde essa serviria para passar valores para os filhos, porém, em grande parte dos casos são ensinados valores sexistas, e que futuramente, quando adultas, essas crianças irão passar esses valores adiante, assim criando este looping. Para que sua teoria da justiça seja completa, ela defende que deve ser assunto principalmente em escolas e meios de ensino a discussão das desigualdades de gênero, que acredita ser predominante nas escolas modernas. Diferença sexual, feminismo e lei discute duas abordagens feministas opostas para acabar com a discriminação legal baseada em sexo contra mulheres. Diferente das filósofas de sua época, Susan não defende leis de igualdade de gênero, pois, em sua visão, isso não seria suficiente para acabar com a discriminação e nem mesmo justo como sociedade. Seu objetivo com o livro era aproximar os dois lados do feminismo para a luta pela causa, que aos poucos vem se dividindo entre si em dois grupos, as feministas radicais e liberais. E em seu ensaio de 1999, mais tarde expandiu-se para uma antologia, O Multiculturalismo é ruim para as mulheres?, onde argumenta que uma preocupação com a preservação da diversidade cultural não deve ofuscar a natureza discriminatória dos papéis de gênero em muitas culturas minoritárias tradicionais, que, no mínimo, cultura não se deve ser usada como desculpa para reverter o movimento pelos direitos das mulheres. Susan Moller busca contribuir para a compreensão da relação de subordinação,
da mulher ao homem. Afastou-se das concepções essencialistas de gênero, amparando-se nas ideias construtivistas, mostrando que sua teoria demonstra a divisão do trabalho entre homens e mulheres é pautada em construções sociais e não meramente em diferenças biofisiológicas. Susan defende que, valorizando uma experiência única de mulheres e homens, mesmo por suas diferenças, tem como meta a superação das diferenças de gênero, tornando o sexo potencialmente indiferente nas relações, das oportunidades e das escolhas dos indivíduos, mostrando a subordinação das mulheres aos homens e a definição dos papéis de ambos os gêneros nas diferentes esferas sociais. Relatando que entre a mulher e a domesticidade, como cuidar da casa, criança e do marido, foi implantado pelo patriarcado, orientando o processo histórico que produziram de uma forma específica de valorização da maternidade, dando à mulher a esse papel. O foco da autora está na relação entre as tradições, o papel do homem e mulher para sua reprodução e as formas de dominação e patriarcalismo que encerram. Também pela dualidade entre o público e o privado ser central. É na rotina doméstica, no espaço privado, que as relações entre tradição e dominação feminina apresentam-se de forma mais forte, limitando as possibilidades de autonomia, sobretudo das mulheres. Para Hawking, não existe um problema na família como instituição. O problema estaria na construção de gênero da família, que restringe as oportunidades das mulheres, em especial, e torna mulheres e crianças vulneráveis. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo. Por favor, se cuidem, lavem as mãos, bebam bastante água, comam comida bastante saudável por conta dessa pandemia pelo mundo lá fora. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau pra vocês!